Razão e Sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 2. A senhora John Dashwood arvorava-se agora em dona de Norland, e a madrasta e as irmãs de seu marido tinham sido por ela reduzidas à condição de visitas. Como tais, no entanto, eram tratadas por ela com discreta urbanidade, ao passo que o marido lhes dispensava um tratamento muito carinhoso, só igualado ao sentimento que podia ter para consigo mesmo, a esposa ou o filho. Na verdade, insistia com elas com todo empenho para que considerassem Norland sua própria casa. E, como a senhora Dashwood não se desenhasse outro plano mais aceitável do que permanecer ali até poder acomodar-se numa casa das vizinhanças, nada lhe restava senão aceitar o convite. A permanência no local em que tudo lhe trazia à lembrança a felicidade passada era exatamente o que melhor lhe satisfazia o espírito. Nos momentos de alegria, nenhum temperamento podia ser mais alegre que o seu ou possuir, em mais elevado grau, aquela calorosa expectativa de felicidade que já é em si a própria felicidade. Contudo, na dor era igualmente arrebatada pela fantasia e deixava-se arrastar para além das possibilidades do consolo, do mesmo jeito como se deixava enlevar pelo prazer nos momentos de júbilo. A senhora John Dashwood não aprovava em absoluto o que o marido pretendia em relação às irmãs. Retirar 3.000 libras da fortuna de seu amado filho seria empobrecê-lo ao mais horrível grau. Implorava-lhe que refletisse sobre o assunto. Como poderia admitir o próprio filho, seu único filho, expoliado de uma importância tão significativa? E com que direito as senhoritas Dashwood, que eram apenas suas meias-irmãs, o que para ela não representava laço de parentesco algum, poderiam reclamar de sua generosidade uma soma tão grande? Era assaz sábado não se acreditar na possibilidade de existir qualquer espécie de afeto entre os filhos de casamentos distintos. E por que haveria ele de arruinar-se e ao seu pobre filho Harry para oferecer todo o dinheiro às suas meias-irmãs? Foi a última vontade de meu pai, replicou o marido, que eu desse assistência à viúva e às filhas. Ele não sabia o que dizia, posso afirmá-lo. Há 10 possibilidades contra uma de que ele caducasse àquela altura, estivesse em seu juízo perfeito e não pensaria em pedir a você para desfazer-se de metade da fortuna de seu próprio filho. Ele não estipulou nenhuma soma fixa, minha cara Fanny. Apenas me pediu, em termos genéricos, que as assistisse de modo a tornar sua situação mais tranquila que lhe fora dado fazer. O mesmo, talvez, que deixar a decisão a meu critério. Ele não pensaria nunca que as pudesse deixar desamparadas, mas, já que me fez prometer, não posso agir de outra maneira. Pelo menos foi o que pensei no momento. Seja como for, a promessa foi feita e deve ser cumprida. Algo há que se fazer por elas, a partir do momento em que deixarem Norland para residir em outra parte. Muito bem, que se faça algo por elas, mas esse algo não precisa ser exatamente 3.000 libras. Lembre-se bem de que, uma vez a partir do dinheiro, ele nunca mais há de voltar ao seu bolso. Suas irmãs irão casar-se e o dote irá embora para sempre. Se, de fato, o dinheiro pudesse retornar à posse de nosso pobre filho, isso, na verdade, disse o marido muito circunspecto, faz grande diferença. Pode chegar um dia em que Harry venha lamentar a considerável soma que subtraímos. Se tiver uma família numerosa, por exemplo, tal soma haverá de constituir um belo auxílio. Sem dúvida que sim. Talvez, então, seja melhor para todas as partes que a soma seja reduzida à metade. 500 libras já seria um prodigioso acréscimo aos seus haveres. Certamente que sim. Que irmão faria metade do que você está fazendo por suas irmãs, ainda que elas fossem suas irmãs de sangue? E no seu caso, como se trata de meias irmãs, só mesmo graças à generosidade de seu espírito. Não quero parecer mesquinho, replicou. Em tais ocasiões, é preferível pecar por excesso que por avareza. Não venham elas dizer que não fiz por elas tudo que estava a meu alcance. Creio que nem elas próprias esperariam tanto. Não sabemos o que elas poderiam esperar, disse a senhora. Mas não está em questão o que elas pensam, e sim o que nós podemos despender. Sem dúvida.
De minha parte, creio que podemos dar 500 libras a cada uma, sem contar, com o que lhes darei, vão receber cada uma 3.000 libras com a morte da mãe. Uma fortuna bastante apreciável para qualquer jovem solteira. Não resta dúvida. Chego mesmo a imaginar que elas não estejam querendo mais que isso. Vão herdar 10.000 libras a serem divididas pelas 3. Se casarem, estarão com um futuro garantido. E, se permanecerem solteiras, poderão viver perfeitamente com os juros do dinheiro. Você tem toda a razão, e fico mesmo na dúvida se não valeria mais fazer algo pela mãe enquanto viva do que pelas irmãs. Algo assim como fixar-lhe uma anuidade. Minhas irmãs também se beneficiariam com isso, além da mãe. 100 libras anuais seria para elas um perfeito auxílio. A mulher, todavia, hesitou um instante em dar seu assentimento ao plano. Na verdade, disse ela, é sempre melhor do que começar desembolsando 500 libras de uma vez. Mas veja, se sua madrasta viver mais uns 15 anos, estaremos logrados. 15 anos, minha cara Fanny, não creio que viva o suficiente para receber metade da quantia. Também acho, mas não se esqueça de que as pessoas parecem durar para sempre quando têm a segurança de uma anuidade. Além disso, ela é forte e rija e tem um pouco mais de 40 anos. Anuidade é coisa muito séria. Entra ano, sai ano e lá está a obrigação da qual não podemos fugir. Você não tem consciência do que está fazendo. Conheço bem o problema que as anuidades podem gerar. Minha mãe andou atarantada com o pagamento de anuidades que teve de fazer a 3 antigos empregados, já aposentados por disposição testamentária de meu pai, e nem imagino o transtorno que isso lhe causava. Os pagamentos eram semestrais e havia ainda a dificuldade de fazê-los chegar às mãos dos beneficiários. Certa vez constou que um deles havia morrido e depois verificou-se que não era verdade. Minha mãe padecia com aquelas coisas. Não podia dispor totalmente de sua renda, dizia, com aquelas perpétuas reivindicações a pesarem sobre ela. O gesto de meu pai fora injusto, pois, de outra forma, o dinheiro estaria inteiramente à disposição de minha mãe, sem restrições de qualquer natureza. Passei a ter tal aversão pelas anuidades. Estou certa de que não me deixaria sujeitar ao pagamento de uma anuidade por nada neste mundo. É sem dúvida uma situação desagradável, replicou o Sr. Dashwood. Ter-se obrigações anuais que drenam os nossos rendimentos. Nossa fortuna, como acertadamente referiu sua mãe, acaba por não ser nossa. Estar-se sujeito ao pagamento de uma determinada soma em períodos certos não é coisa nada agradável. Rouba-nos inteiramente a independência. Sem dúvida, e afinal de contas você não precisa culpar-se por isto. Elas se sentem seguras, você age apenas da forma como se espera, sem pretender qualquer gratidão. Em seu lugar, só faria aquilo que estivesse na minha vontade de fazer. Não me comprometeria em dar-lhes estipêndios anuais. Pode haver anos em que tenhamos dificuldade em economizar 100 ou mesmo 50 libras com as nossas despesas. Acho que você tem razão, minha cara. É melhor que não haja qualquer anuidade neste caso. O que eu lhes der, ocasionalmente será de maior valia que o rendimento anual, pois quando se sentissem seguras de uma renda maior, elas iriam querer melhorar seu padrão de vida e não estariam nem um níquel mais ricas ao chegar o fim do ano. Será certamente muito melhor desse jeito. Um presente de 50 libras, vez por outra, impedirá que fiquem em dificuldades financeiras. E com isso, estarei cumprindo amplamente a promessa que fiz a meu pai. Não resta dúvida. Para dizer a verdade, estou convencida de que seu pai não imaginava que você lhes desse qualquer ajuda em dinheiro. O auxílio em que você estaria pensando, ouso dizer, seria este que é justo esperar-se de você, tal como procurar uma casa pequena, mas confortável para elas, ajudá-las a efetuar a mudança e mandar-lhes presentes de víveres ou algo dessa natureza, de tempos em tempos. Aposto que ele não pretendia mais que isso, e seria mesmo estranho e despropositado se pretendesse. Considere, por exemplo, senhor meu marido, como sua madrasta e suas irmãs haveriam de viver excessivamente tranquilas com os juros de 700 libras, além das 1.000 libras de cada uma das moças, o que proporciona uma renda de 50 libras anuais para cada uma, sem falar que irão pagar alguma coisa à mãe pela casa e comida com o dinheiro que receberem. Ao todo,
terão 500 libras anuais. E que diabo 4 mulheres poderão querer mais que isso? Suas despesas são tão reduzidas. A manutenção da casa não há de ser grande coisa. Não possui carruagem, nem cavalos, e apenas 1 ou 2 empregados. De certo, não irão receber visitas, logo, não terão gastos de outra natureza. Veja só que vida ótima poderão levar, 500 libras por ano. Nem posso imaginar como seriam capazes de gastar a metade disso. Chega a ser absurdo pensar em dar-lhes alguma coisa a mais. É mais certo elas lhe poderem dar algo. Por minha fé, disse o Sr. Dashwood, que você tem toda a razão. Meu pai certamente não estaria pensando numa ajuda maior do que essa que você admite. Agora que o compreendo com clareza, e cumprirei perfeitamente minha promessa com esses atos de assistência e solidariedade, como você referiu. Quando a mãe se mudar para outra casa, farei tudo para acomodá-la da melhor maneira possível. Penso mesmo em presenteá-la com alguns móveis. Acho ótimo, voltou-se a Sra. Dashwood. Mas você não pode esquecer de uma coisa. Quando seu pai e sua madrasta se mudaram para Norland, embora tivessem vendido todo o mobiliário que tinham em Stanhill, trouxeram para cá os serviços de mesa, a prataria e a roupa de cama, que agora vão ficar para sua madrasta. Ela estará com a casa quase completamente montada quando se mudarem daqui. É algo que sem dúvida deve ter levado em consideração. Trata-se de uma herança de valor. Algumas dessas peças de prata ficariam muito bem se incorporadas às que já temos aqui. Claro, e o serviço de chá de porcelana é muito mais distinto do que o nosso. Muitíssimo mais distinto, na minha opinião, seja qual for o lugar em que elas tiverem condições de morar. Mas, já que assim está, deixemos ficar. Seu pai, contudo, só pensava nelas. Devo dizer uma coisa, você não deve nenhuma gratidão especial a ele, nem atenções aos seus desejos, pois sabemos muito bem que, se ele pudesse, teria deixado praticamente tudo o que tinha para elas. O argumento era irresistível. Deu às intenções do Sr. Dashwood o que lhe pudesse estar faltando para decidir-se. Ele resolveu, enfim, que seria absolutamente desnecessário, se não altamente indecoroso, fazer algo mais pela viúva e pelas filhas de seu pai do que os atos de boa vizinhança que sua mulher lhe havia apontado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Até o próximo capítulo.